Mensagem profética dada à irmã Julie Wedby, na semana de 22 de março de 2020. Título da profecia: O rei está vindo para as suas joias e a porta fechará. A Julie faz uma introdução aqui. Apenas uma palavra rápida antes de ler a mensagem de Yahushua. O Espírito Santo me disse que muitos que leem essas mensagens não leem as escrituras que acompanham suas palavras. Sem as escrituras, as palavras não significam nada, porque sou apenas uma serva e não sou justa nem santa o suficiente para falar pelo Deus Altíssimo. Ela fala por si mesma e fala em e através de sua palavra, porque Ele é a palavra. Ele o ensinará e o instruirá por meio da sua santa palavra. Não olhe para a caneta de um escritor sem que as sagradas escrituras do Pai estejam presentes para confirmar, porque, como serva, vejo através do vidro vagamente. Permita que o Espírito Santo dele banhe seu espírito enquanto você medita nas escrituras dele, e as palavras que ele me der serão vivas para você, e sua verdade será revelada. A Julie encerra as palavras dela aqui. E agora, eu que leio essas mensagens para vocês, gostaria de pedir perdão. Perdão ao nosso Pai eterno Yahushua e ao seu Filho e nosso noivo, Yeshua HaMashiach. Perdão por não ler também os versículos anunciados nas mensagens anteriores. Peço perdão também a vocês, irmãos, que ouvem essas mensagens proféticas através desse canal. A partir de hoje incluirei todos os versículos nos áudios. Amém, irmãos? Mais uma vez peço perdão. Agora a transcrição da profecia. Filha de Sião, e todos vocês que conhecem a justiça e têm minhas leis escritas em seu coração, chegou a hora de tudo que eu falei acontecer. Toca a trombeta e prepara o teu coração. Estou chegando às minhas joias. Estou voltando, seu Rei Altíssimo, e meu braço salvará muitos que estão perdidos por intermédio das façanhas que você fará sob a minha unção. O tempo de preparação chegou ao fim, e o tempo de julgamento e libertação está próximo. Eu lhe disse para se esconder, mas por um tempo, enquanto minha indignação passa. Esconda-se na segurança da minha asa e prepare-se para conhecer o seu noivo. Entre no meu lugar secreto e permaneça. A Câmara Santa interior, o Santo dos Santos, é onde eu o encontrarei. Além do necessário para responsabilidades óbvias, retire-se do mundo e prepare seu óleo. Vou providenciar todas as suas necessidades. Você tem minha palavra. Santifique seus vasos, pois o santo está chegando. Permita que todo o resto desapareça deste mundo e deixe-me terminar o esvaziamento do seu vaso para que meu óleo possa transbordar de você e preparar seu coração para o meu retorno para você. Mergulhe no meu coração, no meu amor. Venham muitas vezes ao dia em arrependimento e humildade e continuem pedindo para serem esvaziados de todo o eu, para que eu possa morar completamente. As provações e refinamentos que você tem sofrido desde que veio a mim e nasceu de novo em meu coração, finalmente terminaram. Chegou a hora de sua libertação das aflições que você sofreu. O mundo, em breve, conhecerá minha presença na terra como nunca antes, à medida que me manifesto através de minhas primícias e revelo o que ensinei desde o início. Eu ensinei essas coisas que ocorrerão antes que elas aconteçam, para que você saiba e entenda. Sabedoria, conhecimento e entendimento, discernimento e grande fé pertencem àqueles que buscam com todo o coração. Tu és o meu poderoso exército, e eu te ajudarei e te sustentarei. Eu te protegerei por todos os lados.
Eu vou antes de você e eu sou sua retaguarda. Você é minha roda dentro de uma roda. Somos um. Minha voz, como Rei do Exército dos Exércitos, falará em uníssono com aqueles que eu habito. Rugirei sobre a minha morada e gritarei, enquanto esmago as uvas diante de todos os habitantes da terra. Minha palavra não ensina que os santos herdarão a terra? Você é um exército extremamente grande e nada ficará contra você que eu não derrubarei. Você se mobilizará e sairá em grande poder e autoridade. Enche-te de alegria, meus amores, pois chegou a tua hora e o céu invade a terra. O que está feito, e para aqueles que não ouviram as muitas e muitas advertências que falei, eles não conhecerão a paz e a alegria que derramarei durante as provações que agora estão aqui na terra. Farei com que a terra e seus habitantes saibam que eu sou Deus e que não há outro, pois despejo fogo, fumaça, granizo e tempestades. Vou tremer e vou derrubar. Os poderosos ventos do julgamento soprarão sobre a terra e os homens tremerão diante do grande eu sou. O que começou no caminho de terremotos, vulcões, fomes e inundações, incêndios e pestes e pragas, vai aumentar bastante. Como eu disse anteriormente, este é apenas o começo do dia do Senhor. Poucos me levaram a sério, e como minha palavra ensina o que eu faço, eu os entreguei a seus desejos carnais e endureci seus corações contra mim. Meus julgamentos são uma misericórdia para eles, uma oportunidade de se arrepender, embora muitos não o vejam como tal. América, você escondeu especialmente a cabeça na areia e recusou-se a acreditar na minha providência e na minha soberania sobre a sua terra. Porque você odeia minhas leis e fez uma aliança com o mal. Eu te despojo de tudo que você idolatrou e colocou diante de mim, enquanto expus sua vergonha e sua nudez. Você colherá o que plantou, e seus inimigos o alcançarão e destruirão. Babilônia caiu, e o mundo observará, enquanto eu te ajoelho por sua prostituição, zombaria da minha palavra e assassinato de inocentes. Vem grande vergonha e sofrimento, e haverá grande choro e lamentação nas ruas. O caos surgirá em breve, e muito rapidamente, em todo o país, e sua liberdade será perdida em uma noite. Já está iniciado. Ore incessantemente por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão sozinhos e por aqueles que morrerão subitamente por seu arrependimento e salvação. Ore por misericórdia pelos perdidos, e ouvirei suas orações, vocês que andam em santidade e retidão. Alegrai-vos e não fiqueis tristes, meus amores. No entanto, não se desesperem ou se cansem. Eu sou seu refúgio e sua força. Seja preenchido com minha alegria quando o céu começar sua celebração, pois meu exército está prestes a ser comissionado e libertado da escravidão deste mundo. Yahushua, Rei de toda a criação. Versículos. Isaías 26:20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías 27:6. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Isaías 42:9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Isaías 46:10.
que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Daniel 11:32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mateus 25, no versículo de 1 a 10. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isaías 50, do versículo 4 ao 11. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajuda, assim não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, porque sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como roupas, se envelhecerão e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis que todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos jazereis. Isaías 51, do versículo 1 ao 16. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque, sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia.
Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Pois onde está o furor do que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome, e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, 12. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Daniel 7,18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Jeremias capítulo 25, versículo 30. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Joel capítulo 2, versículo do 1 ao 32. É o capítulo de Joel todo. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes.
povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros, irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome e propaga, como um povo poderoso, posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará a seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está seu Deus? Então o Senhor me mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais o opróbrio entre os gentios, mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite.
e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Agora, Ezequiel, capítulo 10, do versículo de 1 a 22. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins, para o fogo que estava entre os querubins. E tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e a outra roda junto ao outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse seguiam. Não se viravam quando andavam, e todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: Roda! E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas.
porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar, o aspecto deles e eles mesmos. Cada um andava para diante do seu rosto. Jeremias 18:12. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías 54:16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva para inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Salmos 107:25. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Salmos 135, versículo 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Salmos 148, versículos 7 e 8. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa sua palavra. Isaías 47, versículo 3. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Como está assentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva, a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Lamentações, capítulo 1, versículo 5. Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu, por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. Ezequiel capítulo 2, versículo de 9 a 10. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Jeremias capítulo 6, versículo 26. Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amargura, porque de repente virá o destruidor sobre vós. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Aleluia.